conteúdo do 9º ano. E a matéria continua sendo fluxos migratórios, mas a gente vai ver especificamente os muros de contenção, muros construídos para tentar impedir o movimento migratório. A gente viu que a migração segue alguns fatores de atração, fatores de repulsão, e que normalmente os países com maior desenvolvimento econômico são aqueles que vão receber uma mão de obra em busca de melhores condições de vida. E esse recebimento vai gerar uma série de reações de xenofobia. A xenofobia pode ser entendida como medo ou aversão. A gente vai ver mais especificamente a xenofobia em si e as maneiras de observar esse processo. Vamos estudar alguns casos específicos. Mas agora a gente vai observar a face física desse processo, né, de como esses países que são países que vão receber imigrantes muitas vezes se comportam em relação à presença desses imigrantes. Então, uma das formas que você tem de demonstrar que existe uma vontade de conter esse fluxo migratório é a construção de muros. Muitas pessoas chamam de muros da vergonha. A gente pode observar que existem uma série de muros que foram construídos ao redor do mundo para tentar conter o movimento migratório. Então, a gente viu aqui alguns, a gente vai observar alguns mais importantes. Você tem em Belfast, você tem na Coreia do Norte e Sul, você tem no Iraque, Kuwait, você tem Marrocos, você tem vários lugares, Estados Unidos e México, que é um dos mais importantes. A gente tem aqui vários muros construídos para tentar conter esse processo migratório. É uma vontade extrema de tentar conter a presença de outros na sua região. É a face mais clara desse movimento. Então vamos ver alguns muros específicos. Ceuta e Melilla são dois muros construídos no Marrocos que têm o objetivo de conter a saída de imigração para a Europa, né? Então é uma tentativa de tentar conter isso. A gente pode ver aqui a versão do muro, é uma grade muito bem fiscalizada, com a ideia de tentar conter os possíveis imigrantes. Claro que aqui eu tenho um local que tem fatores de repulsão, aqui eu tenho locais com fatores de atração, e além disso a gente pode observar, além desses muros, muitas pessoas pegam embarcações para atravessar pelo mar Mediterrâneo, e não é incomum quando a gente tem notícias, tristes notícias, de barcos que viram, de pessoas que morrem nesse processo, o tamanho do desespero, né, as condições que eles encontram para tentar buscar melhores condições de vida, e muitas vezes isso acaba levando à morte. Aqui a gente tem um muro também muito conhecido, que é um muro que vai separar a Cisjordânia, que inclusive tem um problema muito maior, né, então de relações, porque tem todo um Estado que ainda não foi legitimado, são países que estão, na verdade, um Estado e um povo que tem uma disputa. Então você tem também a lógica de construção. Aqui a gente tem mais ou menos aonde esse muro está para ser projetado. Então a fronteira é essa parte verde aqui, entre a Cisjordânia e Israel, e o muro tem essa circunferência aqui, o projeto de construção do muro em vermelho. Então a ideia é você também construir, você cria uma ideia militar de separação. No caso da Cisjordânia é uma coisa complicada, porque essa área deveria ter sido desocupada pelo Estado de Israel, então não há um consenso sobre se essa área é legítima do Estado de Israel ou não é, então ainda é mais complicado do que os outros casos mais específicos. E o muro que é um dos mais famosos é o muro de Tijuana. Esse muro separa o México dos Estados Unidos. E eu gostaria que a gente prestasse atenção nessa foto especificamente, porque ela diz muito sobre a economia dos dois países e pela lógica dos dois países. Esse lado aqui que a gente está vendo, muito mais vazio, corresponde ao lado dos Estados Unidos. Você vê uma lógica militar aqui, de separação, um muro extenso, uma separação campos. Parece que a cidade está recuada, afastando. É quase como se você visse um braço que afasta a população do outro lado. Então você vê que não tem ninguém, aqui é só áreas de vigilância para você facilitar o processo de vigilância para tentar impedir a chegada de pessoas. Do lado mexicano, por outro lado, você vê uma grande aglomeração de população, é como se ela estivesse quase expandindo e invadindo em direção aos Estados Unidos. Então você tem uma grande aglomeração de pessoas. Esse muro fica aqui situado precisamente em Tijuana. Muitas pessoas morrem para conseguir chegar nessa região. A gente tem alguns exemplos, algumas histórias tristes de americanos que atiram, né, o próprio exército, ou pessoas que atiram nos imigrantes que tentam atravessar. Muita coisa envolve muitas coisas, inclusive atravessadores de coiotes, vários problemas.
pessoas que realmente perdem a vida nesse processo. Não só os mexicanos entram pelo deserto, mas também outros latinos, outra população que tentam atravessar de forma ilegal, aqueles que geralmente não conseguiriam autorização, visto de turista, né? Eles tentam a forma mais perigosa de atravessar. É extremamente triste, demonstra o grau de diferença de oportunidades, de questões entre os Estados Unidos e o México, é uma busca por melhoria da qualidade de vida, e é curioso porque o México e os Estados Unidos têm um acordo de livre circulação de mercadorias, eles têm uma área de livre comércio, quer dizer, o comércio é permitido, é incentivado, mas quando se trata de população, esse processo não se reproduz. E se a gente fosse olhar especificamente a foto entre o Canadá e os Estados Unidos, você não vê praticamente nenhum tipo de controle, é só simplesmente um controle burocrático, enquanto aqui você tem quase a construção de um presídio, quase como se você estivesse prendendo essas pessoas fora. Então é uma questão muito emblemática de divisão entre um país e o outro. E aqui a gente vai fazer uma análise específica, porque muitas vezes os alunos costumam achar que todos os muros são iguais, e não são. A gente pode fazer uma diferença, aqui a gente tem o Muro de Berlim, aqui a gente tem o Muro de Berlim e aqui tem outros muros. O que a gente viu, por exemplo, Melilla, né? Estamos falando de muros nesse sentido, né? De muros de contenção e tudo mais. Então, como é que a gente pode avaliar essa diferença? Então, esses muros que a gente viu até agora são muros que têm como objetivo de conter a entrada. Então, quem construiu? Os Estados Unidos construiu para tentar impedir que os mexicanos entrem. Todos esses muros têm Cisjordânia, o muro de Cisjordânia, para tentar impedir que os palestinos entrem. Então, eu tenho uma lógica de conter a população fora, né? Quem eu não quero que entre. Já o Muro de Berlim, ele tem uma outra lógica. O Muro de Berlim é para conter a saída. Ele não foi construído pelo lado capitalista, ele foi construído pelo lado socialista para tentar impedir a chegada a saída da população que vivia do lado socialista de Berlim para ir para o lado capitalista. Então a lógica é diferente, algumas pessoas costumam confundir, mas tem funções diferentes. Então, se algum professor perguntasse a diferença, é bom que fique claro que existe uma diferença entre eles. Isso é como a gente pode entender. Os muros são muito chamados de muros da vergonha, porque retratam as diferenças também do modelo de capitalismo e também as diferenças nessa globalização. Se existe a necessidade tão grande de sair do seu país, é porque existe uma diferença, é uma outra forma de a gente observar as desigualdades no mundo. Então, é como a gente pode observar também esse cenário internacional. Eu espero que tenha ficado claro. É uma boa resolução de como a gente pode ver essa relação da migração e ver esse processo de xenofobia crescente e de desigualdades também crescentes. Também podem ser entendidos como comportamento da população mediante a um novo cenário, um novo momento de circulação internacional. Como eu disse, espero que tenha ficado tudo bem claro. Tchau!